Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sábado, 7 de dezembro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Amanhã é o Dia Nacional da Família. Por isso, no programa de hoje, você confere uma entrevista sobre o perfil da família moderna e como pensar as necessidades dela nos dias de hoje. Você fica por dentro da programação da agenda cultural. Tem diferentes opções de entretenimento para os próximos dias. Tem também a previsão do tempo para o domingo em todo o Rio Grande do Sul. E ainda, vamos relembrar os assuntos que passaram pelo Conexão nesta semana. Eu sou Isadora Meyer. Eu sou Joyce Reures. E o Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. A configuração da família sofreu muitas mudanças nas últimas décadas. A independência da mulher, os divórcios, o aumento de relações informais e casais homoafetivos ajudaram a ampliar esse conceito. E é para falar sobre o perfil da família moderna e como pensar as necessidades nela nos dias atuais que recebemos no estúdio Denise Falck, professora do curso de Psicologia da Unicinos, e também com a gente Clóvis Guedra, professor do curso de Filosofia da Universidade. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Professor, então para a gente começar, a gente vem percebendo algumas mudanças no perfil das famílias, né, ao passar do tempo. A que tu atribui então essas mudanças? Bom, essa resposta, ela é uma resposta bem mais complexa, né? E bastante grande, porque, na verdade, o que a gente tem visto nos últimos decênios é que houve uma mudança radical no jeito de viver e no jeito de pensar na contemporaneidade. Então, obviamente, com a mudança do pensamento, inclusive as novas tecnologias que nós temos também, tudo se configura num novo mundo, num novo jeito. E, obviamente, a família ela tem que se configurar nesse novo jeito de ser e de pensar. Ou seja, mudamos, inclusive, radicalmente do campo para a cidade, os espaços mudaram, as casas mudaram, e também as configurações de relacionamento humano e inter-relacionamentos com outras pessoas e outros jeitos de pensar com a natureza também, né? Uhum. E professora Denise, por que as pessoas estão mudando o seu comportamento em relação a essas novas configurações familiares? Muitos dos fatores que o professor Clóvis trouxe fazem com que as pessoas pensem em novas formas de ser família na atualidade, né? E também os que vocês citaram no início do programa, a independização feminina, a possibilidade de divórcio, todos esses fatores têm contribuído para que as pessoas repensem o seu jeito de ser família. Ainda que inicialmente a gente pensasse que talvez o divórcio e todos esses fatores preconizassem o fim da família, né? As pessoas não vão mais casar, não vão mais ter filhos, o que a gente tem visto é que as pessoas buscam outros jeitos de ser família, mas continuam ainda colocando na família a importância do papel de socialização, de afeto, de relações que se estabelecem no meio social. Uhum. E, professor Clóvis, a gente está percebendo também que os casais, eles muitas vezes estão tendo relações consensuais, não estão mais casando, né, constituindo uma família. Isso implica também na diminuição do número de filhos, né? Ah, sim. Porque, veja, eu acho que a família, hoje, ela se configura de uma outra perspectiva, onde os casais eles se encontram a partir de uma nova proposta, que está ligada realmente com a alegria e o amor pessoal, né, de cada um. Essa não era bem a história da família há 100 anos atrás, né? Não que não existia amor entre os casais, mas muitas vezes eram relacionamentos arranjados, de interesse, inclusive, e outras coisas. E muitas vezes se fazia ou se realizava casamentos para agradar os pais, ou a igreja, ou a família, né? Então, vejam, não existia muitas vezes o amor, existia um interesse de toda a sociedade em manter a família. Hoje, nesses relacionamentos, e a professora Denise também falou, né, novas perspectivas, obviamente, as pessoas elas resolvem ter um relacionamento a partir daquele seu gosto e do seu olhar pessoal para a outra pessoa que lhes interessa, né, que é o seu amor, no caso. Uhum. E professora Denise, por que nos dias atuais estão tendo tantos divórcios?
Provavelmente também por esse fator do afeto relacionado aos casamentos, né? As pessoas não precisam mais estar casadas, elas se mantêm casadas conforme os relacionamentos são satisfatórios, lhes trazem prazer e elas conseguem manter essa felicidade, essa união conjugal. Como já existe uma maior tranquilidade na sociedade para lidar com o fato dos divórcios, as pessoas têm usado ele como uma opção nos relacionamentos de uma forma mais tranquila, para não precisar manter relações que não lhes fazem bem. E a mulher, ela está adquirindo também cada vez mais a independência. Isso também pode influenciar na questão da queda da natalidade, né, professor? Sim, aliás, a frase é ótima. Ainda bem que ela está cada vez mais conseguindo esse espaço, porque realmente, né, se a gente olhar a história da história da mulher nos últimos séculos, realmente houve um progresso e a gente está vivendo uma revolução nesse sentido, uma boa revolução. Claro, machistas não vão gostar, mas isso a gente não pode fazer nada. Temos que aprender a conviver com uma nova proposta e um novo pensamento de liberdade, de dignidade pessoal também da mulher. Mas isso faz, com certeza, que a mulher resolva também ter ou não ter filho. Ela não é simplesmente aquela que obrigatoriamente tem que ter filho. Agora vejo também, daí eu acho que a professora Denise tem muito mais espaço para falar sobre isso, né? A mulher, nesse sentido, ela se sente muito mais realizada, né? Porque ela faz uma decisão, uma escolha pessoal, eu quero ter, eu não quero ter. Antes, tinha que ter filhos, e isso significava que, se não conseguia ter filhos, existia todo um problema que é psicológico, muito, muito sério, né? Professora, então, se a senhora quiser complementar a resposta do professor Clóvis. Sem dúvida, acho que ele traz essa questão que é bem importante, né? De antigamente a gente ter a necessidade de corresponder a uma expectativa social, então era esperado da mulher casar, ter filhos e cumprir com essa exigência, e hoje em dia a gente tem muito mais clara a opção por ter ou por não ter filho, a opção por trabalhar ou por não trabalhar, como algo que lhe diz respeito, né? Que é do seu desejo. Sem dúvida ainda existe uma certa pressão, né? Sempre tá, quando é que vai casar, quando é que vai ter filho, né? Mas já existe uma maior possibilidade de se fazer essa escolha e de se optar por, até através dos métodos anticoncepcionais. Existem várias formas que hoje do domínio do corpo feminino é muito da mulher, dela própria, né? Inclusive da sua vida. E, professora Denise, foram divulgados alguns dados do IBGE que mostram que os jovens estão saindo mais tarde de casa, chamada geração canguru. Por que os jovens estão se comportando dessa maneira? Também existem várias causas que levam a essa maior permanência, né? A gente trabalhava com a fase do ninho vazio, que era quando os filhos adolescentes saíam de casa, e hoje a gente fala disso, né? Do ninho cheio ou da geração canguru, essa que permanece mais tempo na casa dos pais. Alguns fatores têm a ver com uma maior liberdade que esses jovens têm na casa dos pais, né? De trazer os namorados, de conviver mais intimamente com esses parceiros, e também com algumas dificuldades mais sociais, né? De conseguir trabalho, de ter uma maior independização financeira, de se inserir profissionalmente. Então, normalmente, terminam os estudos, se formam, fazem mestrado e doutorado para depois sair de casa, né? Acho que são vários fatores, mas também a família tem se constituído nesse núcleo acolhedor e que muitas vezes precisa facilitar a saída desse jovem de casa ao invés de ficar segurando. Uhum. E os pais, eles também estão mais participativos nas vidas dos seus filhos, né? A licença maternidade também é um exemplo disso, né? Onde a mãe se coloca à disposição, né, totalmente para cuidar do filho. Como é que isso pode, então, auxiliar na formação deles, professor e Denise? Eu acho que tem um fator importante aqui, que é importante que os pais, os dois, pai e mãe, tenham esse olhar para os filhos. Sempre se dizia no passado que a mãe cuidava do filho e o pai, né, tinha que trabalhar fora para conseguir o sustento. Isso hoje em dia, bem colocado, as mulheres estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho, têm a sua independência, também em termos inclusive da construção da sua dignidade, que é muito importante. Mas vejo também, tem o outro lado, que é importante que haja essa licença, esse espaço que a família tenha para cuidar dos seus filhos. E o pai tem que estar presente também nisso. É muito importante na formação do filho ter o pai e a mãe. Até uma questão de segurança e tal,
mas também de perspectivas de vida, né? Cada um tem o seu olhar e os filhos precisam dos dois olhares. Enquanto estão em casa e mesmo depois saindo de casa, né, que mesmo que demore um pouco mais com a geração canguru, o que também demonstra uma outra realidade. Nós antigamente tínhamos famílias muito numerosas, então cada um queria o seu espaço e aproveitava para sair de casa logo que pudesse. Hoje em dia, com 1 filho, 2 filhos, existe até um outro lado que é o afetivo. Eu quero ficar em casa com meus pais, né? É uma situação também muito humana. Eu quero ficar perto das pessoas que me amam e cuidam de mim, gostam de mim, e eu também vou cuidar delas. E nesse sentido que é o importante, eu acho, precisa se dar espaço no trabalho, na vida profissional para aquele ser humano que está em desenvolvimento e que precisa de muita atenção, também ter uma atenção especial nos seus cuidados e necessidades, e principalmente em mostrar os passos de se tornar, né, adulto, e depois essa pessoa também criar forças para conseguir viver com plenitude a sua vida. Professora Denise, então? Eu reforço esses aspectos trazidos pelo professor Clóvis e acho importante a gente considerar que hoje se fala não só em licença maternidade, mas licença paternidade, né? Dessa necessidade de ter o pai e a mãe presentes na educação dos filhos. Acho que a gente tem um ganho nas famílias atuais de poder conciliar nas mesmas pessoas as duas tradicionais funções de afeto, de limites, né? Antigamente isso era muito separado. A mulher fazia isso, a mãe tem essa função e o pai tem aquela outra função distinta, né, de trazer o sustento e de dar o limite mais rígido. E hoje em dia a gente ganha quando a gente pensa que as mesmas pessoas podem exercer essas duas funções. Então, que é importante o filho receber tanto da mãe como do pai o carinho, o limite e toda essa atenção, que não precisa mais ser tão dissociado entre um ou outro dos progenitores. Bom, obrigada então pela presença e pelas informações, né? Nós que agradecemos. É verdade, um prazer. E a seguir você confere então a agenda cultural. Tem opções de show, cinema e espetáculos que ocorrem nessa semana aqui na região. Você não pode perder, a gente já volta.